Então, ó, fazendo um resumo da aula passada, né, transferência de calor 2, o que nós vamos estudar? Escoamento interno com transferência de calor por convecção forçada, tá? Ou simplesmente convecção forçada interna, né? E quando fala isso, quando ocorre escoamento dentro de um tubo, né, com transferência de calor. E aí nós temos regime de escoamento, né, laminar ou turbulento, né? Então isso aqui tem a ver com a velocidade do fluido. E aqui também, né, nós temos a região de entrada plenamente desenvolvida, tanto para a velocidade como para a temperatura, tá bom? Então aqui nós temos aqui o perfil de velocidade na região de entrada, que está se desenvolvendo, e na região plenamente desenvolvida, ok? Número de rendos, né? Sempre vamos ter que calcular isso em convecção, quando é escoamento forçado, sempre vamos ter que calcular esse número de rendos aqui, tá? Seja para tubos, para adultos, seja lá qual for a configuração da seção do escoamento, beleza? Bom, se a seção não for circular, né, nós vamos ter que calcular o diâmetro hidráulico, né, que é 4 vezes a área do perímetro sobre o perímetro molhado, e nós vamos calcular o número de rendos, que é em função do diâmetro hidráulico, tá bom? Aqui mostrei o exemplo a uma seção quadrada, tá? O diâmetro hidráulico é a mesma forma, e vai ser o diâmetro hidráulico vai ser igual ao lado do quadrado, beleza? Bom, comprimento de entrada de velocidade. Para escoamento laminar, né, comprimento de entrada sobre o diâmetro é 0,05 vezes o número de rendos. Para escoamento turbulento, comprimento de entrada sobre o diâmetro é 4,4 vezes rendos elevado a 1/6. Bom, eu acho que eu parei fui um pouquinho mais para frente, né, eu lembro que eu comentei. Aqui nós temos o perfil de velocidade para o escoamento plenamente desenvolvido. Falei que isso aqui vem das equações de Navier-Stokes, tá? E aqui o perfil de velocidade em função da velocidade média, né? O R sobre o barra é 2 vezes 1 menos R sobre R ao quadrado, tá? Se fosse sobre a velocidade máxima, seria o U em função de R sobre o máximo é igual a 1 menos R sobre R ao quadrado, tá? Tendo em vista que a velocidade máxima é o dobro da velocidade média. Mas a volumétrica integral da velocidade na área, né? Integrado na área, é o integral de UdA. Bom. Fator de atrito para escoamento laminar para tubo, seção circular, 64 sobre o número de rendos. Para outras seções, só no escoamento laminar, aí nós temos esses outros fatores aqui, ó, para o seção quadrada, em vez de ser 64, é 57. Tá? Para escoamento turbulento, existem algumas fórmulas, tá? A gente vai usar a fórmula de Swan, bom? E essa aqui é a queda de pressão no tubo devido ao atrito, tá? Num tubo reto, horizontal. E aqui nós temos as considerações térmicas, né? Desenvolvimento do perfil de temperatura. Então, nós temos duas situações. Fluxo de calor variável, temperatura na parede constante, é o PS. E nós temos temperatura na parede variável e fluxo de calor constante, tá bom? Então, nós temos essas duas situações aí. E aqui vem, tá? Um detalhe, né? Se tem, por exemplo, um fluxo de calor entrando, né? O tubo está sendo aquecido, a temperatura aqui dentro vai estar sempre variando, a temperatura do fluido, tá? Depois nós vamos ver a situação, o que fica constante. Então, para a temperatura, nós temos a região de entrada e a região plenamente desenvolvida. As fórmulas, de um modo geral, existem mais fórmulas, né, para a região plenamente desenvolvida do que para a região de entrada. Tem para a região de entrada também, tá? Bom, e aí, ó, comprimento de entrada térmica, a mesma coisa que tem para o da velocidade, tá? Existe para o comprimento de entrada térmica aqui. Então, o XET dividido pelo diâmetro é o 0,05 vezes o número de Rayleigh vezes o número de Prandtl, tá? Comprimento de entrada térmica é o comprimento de entrada vezes o número de Prandtl. Isso aqui é válido para escoamento laminar.
para escoamento turbulento, o comprimento de entrada de velocidade tem uma fórmula lá, né, que é uma 4,4 vezes o número de Henry elevado a 1/6 vezes o diâmetro. Tá? Mas, para o comprimento de entrada de temperatura, né, o comprimento de entrada térmico, tá? Como é um escoamento turbulento, em que a temperatura vai se desenvolvendo de uma certa forma, geralmente esse comprimento sobre o diâmetro varia de 10 a 60, tá? Mas a gente adota como 10 para o caso de escoamento turbulento, beleza? Tá? Então, lembrando que o regime vai ser turbulento quando o número de Henry for maior que 2.300 por caso de tubos, bom? O número de Prandtl é a viscosidade cinemática dividido pelo alfa, que é o coeficiente de difusividade térmica, que é a difusividade térmica. Tá? A viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica dividida pela densidade, μ sobre ρ. E a difusividade térmica é K sobre ρCp. Tá? Então, é a condutividade, que é dividida pela densidade, que é dividida pelo calor específico. Tá? Tudo isso aí do mesmo fluido. Então, quando a gente simplifica essa equação, o ρ vai sumir, vai ficar μ vezes Cp sobre K. Então, você pode calcular. Aqui é a fórmula original, tá? Só que essas duas propriedades aqui são derivadas dessas outras aqui, colocando em função das propriedades originais. Tá? Então, tanto faz calcular dessa forma aqui ou dessa outra, que vai dar o mesmo resultado. Tudo bem? Bom, ficou mais alguma dúvida? Agora, o que eu vou perguntar? O que o número de Prandtl calcula? Qual é o objetivo dele? Né? Acho que vocês esquecem, né? Ele relaciona como a camada limite de velocidade se desenvolve em relação à camada limite térmica. Tá? Então, se o Prandtl for maior que 1, né, a camada de velocidade vai se desenvolver muito mais rapidamente que a camada de temperatura. Né? O perfil lá é a camada limite de temperatura. Se ele for menor que 1, a de temperatura desenvolve mais rapidamente que a de velocidade. Se for igual, as duas vão desenvolver igualmente. Tá bom? Então é isso que significa. A gente vai ver isso aí em alguns exercícios. Tá? Um detalhe disso. Professor, a minha internet deu uma travada quando você começou a apresentar esse slide. Eu não consegui pegar a parte do escoamento laminar e turbulento. Escoamento laminar turbulento tem a ver com o número de Reynolds, tá? Ele vai ser laminar Reynolds até 2.300 e turbulento se ele for maior que 2.300, tudo bem? Então, se for para laminar, a gente vai usar essas fórmulas aqui de cima, se for turbulento, vai usar essa outra fórmula aqui de baixo, tá? Para o comprimento de entrada térmico, tá bom? Tá? Foi isso que eu expliquei nessa parte aí desses slides. Tá? E aí eu comentei sobre o número de Prandtl. Bom, mais alguma dúvida? Ficou alguma dúvida ainda ou não? Se ficou, eu repito, não tem problema. Não para mim. Tá. Bom, então, vamos lá. Temos um escoamento de um fluido, tá? Numa determinada seção do tubo, com uma vazão máxima, tá? Essa seção vai estar uma temperatura média e vai ter uma velocidade média. Tá? Aqui eu coloquei um perfil parabólico, claro, né? E aqui é um outro perfil de temperatura. Então, a velocidade vai variar com a posição radial e a temperatura também vai variar com a posição radial. Lembram lá que a velocidade média, tá, é 1 sobre a área integral de UdA. Tá? Então, essa é como que a gente calcula a velocidade média. Mas, para calcular, que é essa fórmula que está aqui, ó. Deixa eu derrotar. Tá, essa aqui, ó. Tá vendo? Ó, 1 sobre a área integral de UdA. Então, tranquilo. Agora, para calcular a temperatura média, a gente não pode fazer
igual a gente fez aqui, ó, com a velocidade, falar que temperatura média é 1 sobre a área integral de TdA. Não dá para fazer isso. Tá? O que a gente faz? Que a energia devido à entalpia média é igual à integral dessa energia na área. E desse jeito que é calculada a temperatura média. Porque, ó, Cp vezes temperatura é entalpia. Vazão máxima vezes a entalpia é uma energia devido à entalpia. Então, a entalpia média devido à temperatura média, é igual à integral na área da entalpia em cada seção, tá? Em cada parte da seção. Bom? Então, a temperatura média vai ser integral dessa energia, né, devido à entalpia, sobre vazão máxima dCp. Tá? Tubo circular com propriedades constantes cai nessa equação aqui que está marcada em verde. Bom, realçada aí com verde. Tá? Porque aí simplificam aqui as fórmulas. Tá? Esse m ponto vai ser ρ vezes a velocidade média vezes πr ao quadrado. Tá? E aí, a temperatura média vai ser 2 sobre a velocidade média sobre r ao quadrado, integral do perfil de velocidade vezes o perfil de temperatura R dr. Então, a velocidade U é função de R e a temperatura também é função de R. A gente vai ver como que a gente chega à equação da temperatura em função da posição para o caso de fluxo de calor constante. Bom, o que nós temos aqui no nosso tubo? Tá? Um pequeno detalhe, né? Nós temos a lei de resfriamento e aquecimento de Newton, convecção. Tá? O fluxo de calor é o coeficiente de convecção vezes a diferença de temperatura entre a temperatura da parede e a temperatura média. Tá? Nesse caso aqui, estamos considerando que a temperatura da parede é maior que a temperatura média, está havendo um aquecimento. Então, ó, esse fluxo de calor por convecção aqui na parede do tubo, tá? O mesmo fluxo de calor que ocorre por convecção é o mesmo que ocorre por condução. Tá? Então, o fluxo de calor por condução é K vezes a derivada da temperatura em relação a R. Tá? Perceba que aqui está positivo porque a posição radial está de baixo para cima, tá? Ele está em R. Mas o fluxo de calor por condução está no sentido contrário. Então, o negativo da forma, como está na direção negativa do eixo, ele fica positivo aqui. Tá? E aí, o que nós temos? Tá? Variação do coeficiente de transferência de calor por convecção. Ok? Bom, o que nós temos de detalhes? Tá? Lembram que a gente viu que o perfil de velocidade fica constante na região plenamente desenvolvida? Tá? E que a temperatura não, porque ou está tendo aquecimento do tubo ou está tendo resfriamento dele. Então a gente vai usar uma nova variável. A temperatura da parede em função de x menos a temperatura do fluido em qualquer posição radial e em qualquer posição axial, dividido pela diferença entre a temperatura da parede e a temperatura média, que é só função da posição x, vai ser constante. Então é isso que é constante, e não simplesmente essa temperatura ou essa temperatura média. Tá? Porque a temperatura média varia com a posição e a temperatura da parede também pode variar. A temperatura da parede vai ser constante quando for falado no exercício que a temperatura da parede é constante. Então, nós temos duas situações. Então, isso que vocês precisam ter em mente. Se o fluxo de calor for constante, a temperatura da parede, o TS, é variável. Se o TS for constante, o fluxo de calor é variável. Nós podemos ter os dois variáveis? Podemos. Tá? O que nós não podemos ter é os dois constantes. Não é possível ter temperatura da parede constante, o TS constante, e o fluxo de calor constante, tá? Através da parede. Tá? Bom, e aí nós vamos analisar duas situações particulares. Tá? Fluxo de calor constante, tá? O delta
T sobre ΔX é igual derivada da temperatura média em relação a X vai ser, esse caso, a gente vai analisar que isso aqui é para essa situação de fluxo de calor constante, e essa outra derivada de baixo, nós vamos analisar para o caso da temperatura da parede constante. Tá? Então, a gente considera o TS constante e faz a derivada, vai chegar nessa situação. Aqui a gente considera o fluxo de calor constante, vai chegar nessa situação aqui. Tá? Bom, o que nós temos? Tá? O que acontece, então, na região plenamente desenvolvida para regime de escoamento laminar? Tá? O coeficiente convectivo sobre a condutividade do fluido não depende de X, ele é constante. Tá? Na região de entrada, o coeficiente de transferência de calor ele vai diminuindo até que ele se torna constante na região plenamente desenvolvida. Então, isso que nesse ponto aqui ele é bom nesse sentido. Tá? Por que ele é constante? Por causa que cai nessa situação aqui. Tá? Vem decorrente, né? Não decorrente disso aqui necessariamente, tá? Mas a gente vai ver que pelo desenvolvimento das formas, tá? O fluxo de calor vai ser constante. Bom, o fluxo de calor não, o coeficiente convectivo. Tá? Isso a gente vai mostrar para o QS duas linhas que é constante, vai ser fácil, mas para o TS a gente não vai demonstrar porque já é mais complicado. Muito bem. Então, uma coisa que nós vamos fazer agora, tá? Balanço de energia na região plenamente desenvolvida. Então, o que acontece? A gente vai pegar um elemento ΔX, aqui é um tubo com uma vazão máxima em ponto, tá? O que acontece? Tá? Aqui está tendo um incremento, está ocorrendo transferência de calor para dentro do tubo. Então, o fluido está sendo aquecido. Então, aqui ele tem uma temperatura média, do outro lado aqui ele tem uma temperatura média mais um delta de temperatura média. Beleza? Tá? Então, como que a gente faz o balanço de energia? Tá? A gente vai fazer o balanço de energia devido à entalpia. Tá? Então, aqui, desse lado esquerdo, M ponto, VCP vezes T barra, né? Tudo que entra, toda energia que entra é igual a energia que sai. Mais o delta aqui é igual M ponto, VCP, T barra mais delta T barra. Tá? O MCP T barra vai cancelar com esse MCP T barra. Então, vai ficar ΔQ é igual a M ponto vezes CP vezes ΔT. E aí, a gente vai integrar de x igual a 0 até x igual a L, e nós vamos ter o quê? Q é igual a M ponto vezes CP vezes a temperatura média que sai menos a temperatura média que entra. Então, aqui, na entrada, nós temos uma temperatura média que entra, na saída, uma temperatura média que sai. Tá? Que são aqui as condições de contorno. Quando x é igual a 0, ainda não tem nenhuma transferência de calor, o que é igual a 0, mas a temperatura média é igual à temperatura de entrada. Se no x igual a L, o Q é igual a Q, ou seja, já houve a transferência de calor num determinado comprimento L. E a temperatura média vai ser igual à temperatura média que sai. Bom, detalhes. Se a temperatura média que sai for maior que a temperatura média que entra, então está entrando calor aqui está ocorrendo transferência de calor para o fluido dentro do tubo. Se a temperatura média que sai for menor que a temperatura média que entra, significa que está ocorrendo transferência de calor do fluido que está dentro do tubo para fora. Bom? Então, se essa diferença, o TS é maior que o T, a temperatura da saída é maior que a de entrada, então esse Q vai ser positivo. Se for o contrário, esse Q vai ser negativo. Bom? Então, que vem de acordo lá com a termodinâmica, né? O calor que entra é positivo no volume de controle e o calor que sai do volume de controle é negativo. Então, o que vocês precisam entender? Tá? Que isso aqui vem lá da primeira lei da termodinâmica aplicada para o volume de controle. Tá bom? Tá? É como se fosse, né, o Q é o M ponto vezes a variação de entalpia. Tá? Esse CP vezes essa diferença de temperatura é o M ponto vezes a diferença de entalpia. É a mesma coisa. Tá?
Só que aqui nós estamos trabalhando com calor específico. Essa é a diferença. Tá? Deixa eu abrir aqui um pouco. Tá? Então, quando a gente chega nessa expressão aqui, tá? O calor, a variação de calor que ocorre dentro do tubo, tá? É uma variação uma variação de energia devido à entalpia. Tá? E essa energia devido à entalpia está relacionada com a temperatura. Tá? Bom, então, ó, isso que foi apresentado aqui, ó, em transferência de calor, tá? É a mesma coisa que pegar a primeira lei da termodinâmica, para um volume de controle, com uma entrada e uma saída, tá? Não tem trabalho realizado, não tem variação de energia cinética e não tem variação de energia potencial. Então, o calor que entra ou que sai no volume de controle é igual a vazão máxima vezes a variação de entalpia. Tá? Essa entalpia está relacionada com a energia interna do fluido, que está relacionado com temperatura, que também está relacionado com pressão e volume. Tá? Então, dependendo do fluido, tá? Se a pressão varia, tá? A energia interna do fluido também varia. Tem gases, isso acontece com substâncias puras. Com gases perfeitos, a entalpia só é função da temperatura. Tá? Substâncias puras, a entalpia é a função da temperatura e da pressão do fluido também. Ok? Bom, então, o que é preciso importante, né? Que quando a gente trabalha dessa forma CP vezes a diferença de temperatura, é que nós estamos falando o seguinte, ó, nós vamos trabalhar com variação de entalpia, mas dessa forma, calor específico vezes diferença de temperatura. Nós vamos considerar o calor específico constante, tá? Nesse processo aí. Tá? Então é isso que acontece quando chega aquela fórmula lá. Bom, essa fórmula aqui, ó. Balanço de energia com fluxo de calor constante. Então, tá aqui, ó, fluxo de calor constante. Mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que a gente só avaliou que a variação de entalpia aqui dentro. Tá? Então, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora nós vamos ter o quê? Ó? Um fluido escoando, tá? Vai ter uma transferência de calor aqui dentro, ok? Só que a gente não falou como é essa transferência de calor. E o que é importante entender? Que a transferência de calor que ocorre aqui na direção radial é igual à variação de entalpia que ocorre na direção axial. Então, o aumento de energia térmica que ocorre na direção axial vai ser igual à entrada de energia térmica na direção radial. Por exemplo, vamos supor que aqui, ao longo desse tubo, aqui aumentou 40 watts. Daqui da entrada para a saída vai aumentar 40, por exemplo, vai passar de 60 para 100. Tá? Que é o 40 que entrou aqui. Se houver diminuição, por exemplo, se aqui fora aqui na entrada tem 200 e aqui na saída tem 120, é porque aqui ao longo do eixo axial está saindo 80. Tá? O que entra tem que ser igual ao que sai. Bom? Então, ó, a gente fazendo uma análise de um elemento infinitesimal aqui, tá? Então nós vamos ter a energia que entra é igual à energia que sai. Então, m.vcp vezes t barra aqui, mais o delta aqui, é igual a m.vcp t barra mais delta t barra, que é o que sai aqui. Tá bom? Passando aqui desse lado do volume de controle. Perceba? A gente vai cair naquela equação, delta Q igual a m.vcp vezes delta t barra. A mesma equação do anterior. Ó. Voltando, ó, passa aqui, ó. Tá? Mas o que vocês precisam ter em mente, né, que eu falei, esse delta Q, essa variação de calor na direção axial é igual ao calor na direção radial. Tá? Então, lembrem sempre disso. Tá?
Então, esse ΔQ vai ser o fluxo de calor, vezes esse P maiúsculo, que é perímetro, vezes ΔX. Tá? Então, perímetro vezes ΔX, né? Perímetro aqui em volta, né? Vezes ΔX, isso aqui vai ser a área. Tá? Então, ó, para um tubo, perímetro é π vezes d. Bom, então, prestar atenção nesse detalhe aí. Então, ó, o que a gente vai fazer? Deixa eu só botar. A gente vai pegar, substituir, no lugar desse delta, igualar os dois delta aqui, tá? Substituir um no outro. Tá? Então, tá aqui, ó, M ponto VCP delta T barra é igual Q duas linhas vezes P vezes delta X. E aí vai ter delta T barra sobre delta X é igual fluxo de calor vezes perímetro sobre M ponto VCP. A gente vai integrar dos dois lados, tá? Desde a temperatura de entrada até uma temperatura num ponto qualquer, e de 0 a x. Tá? Então, ó, a temperatura média numa posição x, a temperatura média de entrada mais o fluxo de calor vezes o perímetro sobre M ponto VCP, vezes x. Tá? A transferência de calor em todo o comprimento do tubo, tá? É integral do 0 a L, vezes o fluxo de calor, que varia com x, vezes o perímetro, vezes ΔX. Tá? Detalhe, se o fluxo de calor for variável com x, se ele for constante, é só multiplicar pelo perímetro. Tá? O que se observa aqui? Tá? Esse perfil de temperatura ele é linear, ele só varia com x, então é uma função do primeiro grau. Facinho. Tá? O que vocês precisam ter em mente? Que o perfil de temperatura médio em função de x para fluxo de calor constante, ele é uma função do primeiro grau. Bom? Então está aqui o gráfico, tá? De forma ilustrativa. Para fluxo térmico na superfície constante, tá? Na região de entrada, não estamos analisando. Tá? Mas, ó, a temperatura na superfície da parede é constante e a temperatura média é constante. E essa diferença de temperatura aqui, o Ts menos T barra, ou T barra menos Ts, vai ser constante. Tá bom? Então, nós temos um perfil linear. Tá? Na região de entrada, nem sempre isso pode ser verdade. Tá bom? Tá? Então, nós temos uma variação aqui. Então, nós estamos falando da região plenamente desenvolvida. Ó, temperatura superficial constante. Se ela é constante, ó, STS, ela é constante, ela é paralela ao eixo X. Tá? Então, nós vamos ter uma temperatura, esse aqui é o perfil de temperatura do fluido. Tá? Então, nós vamos ter uma temperatura de entrada e uma temperatura de saída. Tá? Se a temperatura da parede é maior que a temperatura do fluido, é normal que a temperatura do fluido vá aumentando, né, até o fluido sair, até terminar o tubo, digamos assim, aqui em x igual a L. Tá? Então aqui vai ter uma diferença, um ΔT de entrada e aqui um ΔT de saída. O que é esse ΔT? Né, numa posição qualquer? É o Ts menos o T barra. Tá? Ou seja, é a diferença de temperatura entre a parede do tubo e a temperatura média do fluido na seção. Tá? Então, esse é o nosso ΔT. Tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela derivada, ΔT barra ΔX é igual fluxo de calor vezes perímetro sobre M ponto VCP. Mas quem é o fluxo de calor? Tá? O que é esse fluxo de calor na parede? Só que agora ele é variável. Tá? É o fluxo de calor que entra por convecção no tubo, que é o HC vezes o TS menos o T barra, vezes o perímetro dividido por M ponto VCP. Tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse ΔT barra, que é igual a ΔX, vai ser igual a derivada. Tá? A gente vai mudar para esse ΔT sobre o ΔX, tá bom? Então, se a gente derivar o ΔT barra, tá? Esse aqui é constante, vai ficar a derivada do ΔT, tá? Só que negativo, tá?
Delta T barra vai ser menos a derivada do delta T sobre delta X, que vai ser igual ao quê? A derivada disso aqui, tá? Ou vai ser o P vezes o HC vezes o delta T sobre M ponto VCP, tá bom? Então vai ficar isso aqui desse lado, desse outro lado aqui, ok? Quer dizer, na verdade, isso aqui já, o delta T já é isso aqui, né? Bom, e aí, ó, o que a gente vai fazer? Deixa eu só voltar aqui um pouco. A gente vai isolar as variáveis, tá? Esse delta T a gente vai passar aqui para o primeiro membre e o delta X para o outro lado. Então, ó, tá aqui. A gente vai integrar dos dois lados, ó, ficou derivada de delta T sobre delta T é igual a menos perímetro sobre M ponto CP, integral de HC vezes delta X de 0 a L. Então, ó, essa integral vai dar ln de delta T que sai sobre delta T que entra, que é igual a menos PL sobre M ponto VCP. Por que isso? Por que multiplicou por L? Porque fez 1 sobre L integral de HC vezes delta X, 1 sobre L. Isso aqui é o coeficiente de transferência por convecção média, o coeficiente convectivo médio, esse H barra C. Tá? Então, vai cair nessa equação, ln disso aqui. Então, a gente vai tirar o ln, tá? Então, a gente vai resolver desse jeito, ó, porque aqui, ó, tá o delta T que sai e delta T que entra, tá? Deixa eu voltar. O delta T que sai é a temperatura da parede menos a temperatura que sai, a temperatura média, e o delta T que entra é a temperatura da parede menos a temperatura média de entrada, que é igual ao exponencial de menos PL sobre M ponto CP vezes HC. E aí, ó, se a integração fosse de x igual a 0 até x igual a x, teríamos essa equação aqui. Tá? Então, para temperatura na superfície constante, o perfil de temperatura média é uma função exponencial. Tá? Então, é isso que vocês precisam saber. Tudo isso para falar esse pequeno detalhe aí, tá? Para vocês. Bom, e terminando aqui, tá? O que nós temos? Ó, temperatura superficial constante, tá? Transferência de calor. Então, aqui é a variação de energia, tá? É devido à entalpia. Isso aqui é o fluxo de calor por convecção agora, tá? A gente não pode mais falar que a taxa de transferência de calor na direção axial é o Q2S vezes o perímetro. Lembram lá? Vezes a área superficial. Lembram que era diferente. Aqui o Q de convecção vai ser coeficiente convectivo vezes a área superficial vezes o delta TNL. Tá? Esse delta TNL é a média logarítmica das diferenças de temperatura. É esse conceito que nós vamos estudar em trocadores de calor também. Tá? Além de estudar aqui, nós vamos usar em trocadores de calor. Tá? Lá tem dois métodos, né? Esse aí da média logarítmica das diferenças de temperatura. Existe o método NUT, né? Que é o número de unidades de transferência. O número de unidades de transferência vem desse método aqui também, da média logarítmica. Vem tudo a mesma coisa. Quer dizer, na verdade, vem tudo do balanço de energia. Tá? A área superficial é a mesma, perímetro vezes L. Se for um tubo, é π vezes d vezes L. Então, lembrar que a área superficial é desse jeito. Tá? E o delta TNL, tá? É o delta T que sai menos o delta T que entra sobre o ln de delta T que sai sobre o delta T que entra, que foi deduzido anteriormente. Tá? E o delta T que sai é o TS menos o T barra que sai, né? E o delta T que entra é a temperatura da parede menos a temperatura média de entrada. Bom,